eu não estou falando sobre tecnologia. Na verdade, a coisa que eu menos falo é de tecnologia, eu estou falando de educação. Tanto é que, por exemplo, quando eu discuto educação à distância, eu estou pouco preocupado com a distância, estou preocupado com a educação. Então, no fundo, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando em currículo, estamos falando em formação de professores, estamos falando em gestão da escola. Bom, em todos esses 3 campos, no mundo contemporâneo, a tecnologia está presente. É essa tecnologia que produz um videozinho, é a internet que possibilita 1000 coisas serem feitas, é um pequeno núcleo de produção dentro dentro da escola. Então, o que eu quero dizer é de que as políticas públicas que pensam que a educação pode ser tratada como qualquer outro produto dessa lógica industrial e comercial, são, no meu ponto de vista, as fadadas ao fracasso. Quer dizer, a educação, essencialmente, tem que se constituir enquanto um espaço de colaboração, de solidariedade, de generosidade. Então, no momento em que, em vez de eu implantar uma política salarial decente, com professores bem pagos, com formação permanente e com avaliação, se esse é o nó da questão. Então, eu não preciso pagar por rendimento, pagar isso chamado bônus. Então, eu acho, e as experiências já mostraram aí, a Inglaterra lutou contra isso, não implantou, vários outros lugares. Então, eu não acho que o caminho não é esse. O caminho é mais solidariedade. Nós estamos vendo um mundo, eu costumo brincar sempre, dizer que é uma expressão baiana, da farinha pouca, meu pirão primeiro. E nós temos que começar a mudar radicalmente isso. Farinha pouca, um pouquinho para todo mundo. Senão, não adianta, nós vamos estar pensando que vamos estar construindo essa sociedade para sobreviver a esse catástrofe mundial que nós estamos vivendo aí, na verdade estamos contribuindo para piorar. Isso passa também pela relação que o senhor falou na palestra sobre a relação entre o software livre e a educação também, toda essa cultura. Claro, é o que eu brinco sempre. Eu nunca mexi no kernel do Linux. Para muitos, eu estou falando uma maluquice isso aqui. Quer dizer, a questão do código-fonte é fundamental para o povo de informática. Para nós, o que é fundamental ali é a possibilidade de colaboração, quer dizer, de eu estar fortalecendo um movimento que é essencialmente colaborativo. Isso é a escola. A escola tem que ser essencialmente colaborativa. Ela não pode estimular a competição, a guerra entre... Então, o software livre tem essa vantagem. E você vê que se você observar o movimento do software livre, ele tem ao lado dele, que no fundo é a mesma coisa, um conjunto de outras coisas, que é o Creative Commons, as questões das liberdades das licenças, a questão da produção audiovisual aberta, a questão dos licenciamentos abertos, a questão das revistas científicas, que tem que estar liberada, quer dizer, nós ganhamos nas universidades públicas para produzir conhecimento e depois os nossos artigos ficam proprietários de uma empresa que edita revista científica. Então isso está mudando, no mundo está mudando. A questão dos documentos abertos, dos formatos abertos, de tal forma que eu tenho a garantia de que amanhã, se uma empresa dessa falir ou virar poderosa demais e desejar controlar o mercado, eu pego qualquer outro menino e trabalho com isso, porque ele é aberto. Agora, quando ele é proprietário, eu não faço mais isso. Então, são movimentos nessa perspectiva de colaboração, de generosidade, de compreender o mundo como um espaço de construção mais coletiva, e não um mundo de espaço de estímulo ao individualismo. Ou seja, trazer essa cultura para a escola e não o professor pensar, quando pensa em software livre, pensar na tecnologia, pensar no código, mas é a questão cultural, é essa... Claro. Isso que o senhor está falando. Claro, mas é evidente, porque você veja só, para quem nunca viu o sistema operacional nenhum, começar com um com o outro é mais ou menos o mesmo tipo de dificuldade. Quer dizer, nós fomos, na verdade, como a vida inteira, nós só tivemos um tipo de sistema operacional, nós fomos adestrados a usar aquele sistema operacional. Eu costumo brincar sempre, nós somos tão adestrados que para desligar a gente clica em iniciar. E todo mundo acha isso normal.
que seria o último lugar do mundo onde alguém iria clicar para desligar. E nunca ninguém reclama disso, porque nós estamos acostumados. É assim na vida, é assim, a gente vai se acostumando. E se você entrar num software desses conhecidos, de sistema operacional proprietário, em uma língua que você nunca viu, você é capaz de fazer tudo. Porque a gente já se acostumou aí nos ícones, aos control não sei o que, parará, parará. Agora, temos que começar a experimentar essas outras possibilidades, porque elas vão empurrar um desenvolvimento colaborativo da indústria e do mundo do software, da ciência da computação, que é absolutamente fundamental para todos nós, para a soberania das nações. E claro, a internet ajudou muito isso, porque agora a gente troca muito mais intensamente do que antes. Isso passa pelo papel do professor como um autor e não como ator, como o senhor disse na palestra? Com certeza. Por que hoje ele é mais um ator do que um autor? É pior a brincadeirinha com esse U aí de autor e ator é porque, na verdade, ele hoje, em muitos casos, que tem muita gente que não é assim, ele é um mero reprodutor, ele não é nem ator, ele nem representa, ele reproduz. Por quê? Exatamente porque nós temos políticas centralizadas que pensam tudo desde o começo até o fim e deixam ao professor a tarefa de meramente reproduzir aquilo. Quando não é reproduzir o que está no livro didático, quando não é reproduzir o que é colocado pela mídia, né? Então o professor, ele tem os mais velhos sabem disso. A gente tinha referência dos nossos professores como uma referência intelectual. Caetano tem aquela música Nobreza Brau, que fala a professora Neide Candolina, do colégio público tradicional, que era dura, rigorosa, e passava questões morais, questões éticas, questões, enfim, que era uma liderança intelectual. Hoje o professor, com essa lógica de massificação e o professor virou uma pecinha na chamada engrenagem. Então ele próprio se desresponsabilizando. E isso termina levando e termina a escola perdendo a dimensão de um espaço de produção. A escola vira um espaço de consumo, como é ver televisão. Isso é muito ruim. Claro, não estou dizendo que são todas as escolas. Tem milhares de exemplos de gente fazendo um trabalho magnífico de criação, de envolver. Aí o sucateando aí, quer dizer, estão criando, e tem muita gente no Brasil inteiro, em tudo que é lugar, fazendo isso, e é isso que tem que ser estimulado. Tá joia.